Boa tarde. Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida. Amém? Nosso evangelho está em Salmos 1. Salmos 1. Amém? Que fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se deita no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispensa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos aqui para me explicar. Começando a explicar, a câmera tá meio embaraçada ainda. Tá meio... Para começar, os ímpios, eles são os que não vivem para Deus. Os ímpios, eles são os que não vivem para Deus, os que não obedecem a Deus, os que não fazem o que agrada a Deus. Esses são os ímpios. E os justos são os que vivem retamente para Deus. Amém? Aqui no primeiro versículo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se deitam no caminho dos pecadores. Não. Aqui está falando que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque imagine aí, se você, um ímpio, ele faz o que dá na telha, ele vive pela carne, ele faz coisas erradas, ele faz coisas injustas, ele faz coisas covardes. E ele te aconselha. Por exemplo, você é casado. E aí você vai e conversa com o ímpio. O ímpio fala para você: olha, ali aquela moça ali, ela tá afim de você. Deixa de ser besta, tu é homem. Vai lá, fica com ela. Tua mulher não vai nem sonhar, nunca nem saber. Aí o pau mandado vai e trai a esposa, né? Quando a esposa sabe, aí lá vai o casamento terminado, os filhos sofrendo, uma destruição completa por conta que a pessoa foi pelo conselho dos ímpios. E muitas outras coisas mais, né? Mais grave do que um casamento destruído é muito grave, né? Mas mais grave que um casamento destruído acontece, né? Até conselhos de ímpios que levem a caminhos de morte, ou caminhos ou abismos que quase não tem saídas, né? Quase nunca tem saída. Não se deita no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Porque se você sentar nas rodas dos escarnecedores, gente, se você sentar nas rodas dos escarnecedores, você que é justo, no momento em que você senta na roda do escarnecedor, você ainda não deixou de ser justo. Mas no momento em que você tá numa rodinha ali de escarnecedor, você é uma pessoa separada para Deus.
E aí você tá naquela rodinha de escarnecedores. Então aquela pessoa começa a falar de outra pessoa que não tá dentro do grupo. Então você vai e você pergunta: é tal, isso tal, isso tal. Aí você já começa a entrar, né? Na panela, né? A entrar na panela lá. E aí o que acontece? Daqui a pouco você tá falando também. Talvez você vai começar a falar o que nem é verdade daquela outra pessoa. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Falar mal, falar mentira de outra pessoa, levantar falso, falar o que você não sabe, falar o que você não sabe que é real. Gente, é muito. Você falar mal do próximo. Você falar mal do próximo, isso é uma destruição totalmente para você. Cai coisas ruins sobre você. Então, gente, eu peço assim que vocês tenham cuidado com o que falam. Quando estiverem em turminha, cuidado. É melhor a pessoa calada, o tolo calado, ele se passa por sábio. Então é melhor que você fique calado. Se você tá ali naquele grupo, né? Porque não sei porquê, que a gente não é pra estar. Mas se tá ali naquele grupo, não entre no meio da fofoca. Não comece a se escarneciar, né? Não comece a falar mal do próximo. Gente, eu tenho uma experiência. Logo quando eu acabei de conhecer Deus, aí eu peguei. E quando você tá assim com pessoas íntimas da gente, a gente fica muito livre, né, para poder falar o que a gente quer, né? E aí eu tinha acabado de conhecer Deus. E então eu peguei e fui falar, eu não fui falar mal de uma pessoa. Eu pensava que eu tava falando, só que eu pensava que eu tava falando a verdade. Só que o Espírito Santo me mostrou que não era a verdade que eu tava falando, que o que eu pensei, ou o que eu soube, não era real daquela pessoa. E então, quando eu falei, eu tava me sentindo livre de falar que eu tava com uma pessoa íntima, né? Com uma pessoa íntima, uma mulher, uma amiga íntima minha, né? E então eu peguei e me senti à vontade. E aí eu fui falar. Quando eu falei da pessoa, eu não falei o nome da pessoa, só falei o que eu ia falar, mas em mim eu sabia que era da pessoa, né? E aí, como Deus vive, isso aconteceu. Uma porta. Eu vi uma porta se abrindo e os demônios vindo assim, ó, pra cima de mim. Imediatamente eu disse assim: meu Deus, me perdoe. Meu Deus, me perdoe. Me perdoe pelo meu pecado. Aí eu peguei e falei assim, ó. Aí eu peguei e eu me corrigi. Eu disse assim: Deus, me perdoe. Eu não vou falar mais isso. Me perdoe, eu não vou mais cometer esse erro. Então a porta se fechou e se afastou de mim. Mas como Deus vive, isso aconteceu, gente. Isso aconteceu. Como Deus, eu tinha acabado de conhecer Deus. Aí eu fui falar. Quando eu falei eu nem falei o nome da pessoa. Eu fui falar só o que tinha acontecido. E como Deus vive, isso aconteceu. Eu vi a porta e os demônios saindo assim pra cima de mim. Vindo assim. Aí eu falei: Deus, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Aí eu peguei e já me desfiz a conversa com a menina. Eu falei: não, com a minha colega, né? Eu falei: não, isso talvez não aconteceu, não foi verdade. É só coisa da minha cabeça, foi só o que eu pensei. Não... Já me desfiz, né? E ali eu já pedi perdão a Deus e já orei outras vezes pedindo perdão a Deus. E nunca mais eu cometi esse erro. Nunca mais eu cometi. Antes de eu cometer, eu digo assim: não vou fazer isso de novo. Sabe, gente, a gente tem que ser vigilante. Orar e sem cessar,
Vigiai, vigiai, vigiai. O tempo todo. Assim, eu só chegando. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Deus, ele conhece. Ele conhece o nosso caminho, ele conhece. Deus, ele conhece ele nos conhece. Deus, ele nos conhece. Desde que antes de nós nascer, Deus já tem projetos para nossa vida, gente. Deus já tem projeto para nossa vida. Hoje eu me ajoelhei, chorei. Eu conversando aqui com a minha cunhada. E aí tem uma coisa que Deus fez eu fazer, uma coisa muito boa, que eu não tinha me tocado, que foi Deus foi Deus que me usou para me fazer alguns anos atrás. Eu não vou falar que é coisa de família, tá? Mas eu me ajoelhei e eu falei: Deus, eu fiz isso. Eu fiz isso acontecer. E eu nem te conhecia ainda. Eu nem te conhecia como eu te conheço. Eu nem te tinha na minha vida como eu te tenho. E eu fiz isso acontecer por conta do teu domínio sobre mim. Antes de eu te conhecer, hoje eu vejo que era o agir do Senhor em minha vida. Hoje eu já vejo que já era o agir do Senhor na minha vida. Eu conversando com a minha cunhada e nós se lembramos. Eu me lembrei disso, eu falei: isso aconteceu porque eu falei tal coisa. Porque eu pedi isso, sabe, gente? E aí a gente vê que Deus vem agindo na vida da gente desde que a gente era criancinha. Que Deus já tinha um propósito na vida da gente, já vinha conduzindo a gente a ser o que nós somos hoje. Viver para Ele como nós vivemos hoje. Então, gente, mas Deus, ele não escolhe, ele escolhe a todos. Ele escolhe a todos. Cabe. É como o trigo e o joio. O trigo e o joio, eles crescem junto. Mas a diferença é que o trigo, de tantos frutos que ele tem, de tanto fruto que ele tem, ele se curva. E o joio continua de pé porque ele não tem frutos. E o trigo se curva. Então essa é a diferença que dá no trigo e no joio. Para poder a pessoa, o agricultor, ele saber diferenciar o trigo do joio, para tirar o joio e botar pro fogo e tirar o trigo e colocar no celeiro. Amém? Um beijo, gente. Eu não posso mais falar, eu queria falar mais, mas não posso mais falar, o tempo tá passando. Um beijo, Deus abençoe. Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, acampe anjo ao redor de cada pessoa, meu Pai, de seus familiares, protegendo, livrando, sustentando, salvando, curando, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, acampa anjos, meu Deus, livrando de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!